Oi, gente! Finalmente me apresentando aqui pra vocês. Eu sou Bianca Macedo e ontem eu fiz um pronunciamento falando que eu não ia mais postar vídeos dublando a The Wizard Liz, né? E lá eu explico todos os motivos na aba Comunidades. Porém, né, eu recebi um comentário de um anjo falando assim: por que você não começa a gravar vídeos sobre você, né? E aí, aqui estou. Mas falando de uma das únicas coisas que eu sei falar nessa vida, espiritualidade. E neste vídeo eu resolvi falar sobre frases da espiritualidade, frases espirituais que mudaram a minha vida. Então vamos começar. Bom, pra começar, no TikTok, quando eu tava divulgando o AEFA, uma menina falou que gostou do podcast, mas ela falou que eu falo muito sobre a minha religião. O que não é verdade, porque em nenhum momento eu falei a minha religião, e também eu falo da espiritualidade baseado em fatos da física quântica. Então, não sei de onde ela tirou isso, mas quem tiver religião e não quiser ouvir por causa disso, saibam que podem ficar tranquilos, porque eu não falo de religião, tá bom? E pra começar, vamos na primeira frase. A primeira frase é: eu não sou meu corpo, eu não sou a minha mente. Isso significa que você é espírito. Então, quando você tá pensando aquelas coisas horrorosas, não é você quem tá pensando, e sim um falso ser chamado ego. No meu podcast eu explico isso melhor se vocês quiserem se aprofundar. Mas saibam que o pensamento é só uma imagem que passa pela sua tela mental, mas você não deve se identificar com esses pensamentos. Segunda frase: preveja o futuro observando as suas emoções. O nosso estado de ser energético, emocional, é ele que gera as nossas cenas na vida. Ou seja, se você passa o dia inteiro com muita raiva, daqui a algum tempo essa sua raiva vai gerar cenas não tão agradáveis na sua vida. Então, se você quer prever o seu futuro, observe as suas emoções, que aí você já vai saber como vai ser o seu futuro. O que não é um futuro tão distante assim, tá? Pode ser tipo um mês depois, talvez. Terceiro, sempre pensar: essa decisão que eu estou tomando, isso que eu estou fazendo agora, é vibracionalmente compatível com a vida que eu quero viver? Não preciso nem falar mais nada, porque essa frase já é autoexplicativa. O passado e o futuro não existem. Só existe o presente. Se você me perguntar onde Deus está, obviamente eu iria falar o presente, porque, sabe, o estado de presença que a gente fica na meditação é só nesse estado em que você consegue ter a profunda e imensa paz. O passado não existe, porque se você falar que alguma coisa aconteceu no passado, como é que você vai provar pra mim? O passado só tá na sua própria mente e em nenhum outro lugar, e o futuro ainda nem aconteceu. Então, o passado e o futuro não existem. Só o que existe é o momento presente. Todo sofrimento é um equívoco de pensamento. Para quem estuda autoconhecimento, não o autoconhecimento convencional que todo mundo acha, conhecer melhor a minha personalidade, o que eu gosto, meus traumas. Não, eu tô falando do autoconhecimento espiritual. Por exemplo, todo sofrimento é um equívoco de pensamento. Então, se eu penso que eu sou um idiota, por exemplo, você tá com um equívoco de pensamento. Ou seja, você está sofrendo com isso, achando que você é um idiota, e é um erro de pensamento, porque você é filho de Deus e você é extensão dele. Então, tudo o que Deus é, você também é. Se você pensa que você é pobre e tá sofrendo, equívoco de pensamento. E isso serve pra tudo, tá? Dar e receber é uma coisa só. Então, sempre que você dá algo pra alguém, você já recebeu primeiro.
Se você dar um xingamento ou um julgamento, você recebe primeiro isso. E coisas boas também, coisas boas. Se você dá um elogio, você já recebeu ele primeiro, porque dar e receber é uma coisa só. O céu e o inferno são estados mentais. Você não vai viver no paraíso ou no inferno só depois que morrer, porque você já está vivendo o céu e o inferno, o céu ou o inferno agora na sua própria mente, são estados mentais. Neste mundo de internet, as pessoas podem estar fingindo que estão com uma vida maravilhosa, mas na verdade elas estão vivendo um inferno na mente e ninguém sabe. Observe, mas não absorva. Isso faz parte do não julgamento. Quando você está no momento presente, apenas deixando as coisas serem. Deixem as coisas serem, gente. Não precisa julgar. Quando você julga, você quer ser autor da realidade. Ou seja, você quer tomar o papel de Deus. Isso é claro. A complexidade é do ego e a simplicidade é de Deus. Quando você está vendo assim que as coisas não estão fluindo maravilhosamente bem, é porque é um desejo do ego, muitas vezes. Sabe? Não todas, óbvio, porque tem muitas coisas que nos atrapalham dessa coisa de deixar fluir. Por exemplo, crenças que a gente tem, sabe? A gente mesmo se auto-sabota, mas normalmente a complexidade é do ego. Vocês já pararam para pensar em como este mundo é complexo? Em todas as formas de pensar, ele é complexo. Portanto, não vou dar um spoiler, vou deixar no ar. Mas a simplicidade é de Deus e a complexidade é do ego. Nada poderia ser melhor, se pudesse, seria. Nada poderia ser diferente, se pudesse, seria. Então, é aquilo que eu disse, apenas deixe as coisas serem. Essa é muito boa, é uma coisa que eu aprendi. Tipo, quando alguém vai falar alguma coisa feia pra você, por exemplo, alguém fala: ah, você é pobre, aceita, para de tentar ser rico porque você é pobre. Experiência própria, tá? Já falaram isso pra mim. E eu aprendi a lidar com isso imaginando que aquela pessoa falou, por exemplo: ah, você é um homem. Então, obviamente, eu não sou. Eu não estou homem. Então, eu não vou nem ligar, tipo, vou achar que é uma brincadeira, sabe? A pessoa falou da boca pra fora, ou só falou pra fazer uma graça. Então, a mesma coisa com todos esses tipos de xingamentos que as pessoas podem dar pra mim. Eu não vou ligar. Eu vou imaginar a pessoa falando: ah, você é um homem. Entende? Essa é uma dica muito legal, porque assim você não sofre e não se estressa com a pessoa, sabe? E eu acho muito legal isso do exemplo de: ah, você é pobre. É a mesma coisa de falar: você é homem, porque eu sei que o dono da Globo, os filhos do dono da Globo, o que eles vão se sentir? Eles vão se sentir bilionários, porque eles vão herdar uma fortuna extremamente grande, bilionária, né? Então, eu te pergunto, você sendo filho de Deus, do Criador de tudo, por que você se sente pobre? Por que você se sentiria pobre? Porque se alguém falasse que você é pobre, por que isso te afetaria? Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a frase de Deus. Essa frase, ela resume todo o curso em milagres. E ela significa que o que é real? Só coisas que possuem os atributos de Deus. Os mesmos atributos que Deus. Deus é imutável, é imaterial, onipresente, ou seja, só o que Deus criou é real e só
o que tem as mesmas características que Deus é real. Por exemplo, eu em essência, em espírito, e você em essência e espírito. Só eu e você e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo existe. Só. Isso daqui é material e mutável, portanto, não é real. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde. Ou seja, nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe. Então, você como espírito, você é indestrutível. Não precisa temer absolutamente nada, porque você é indestrutível. É isso. E em último lugar, essa frase é incrível, eu amo ela. A natureza de Deus, em essência, é puro espírito, porque Deus é imutável, sem forma, eterno e espiritual. Nada que não compartilhe esses atributos pode ser real. É por isso que o curso diz que o mundo não é real e não foi criado por Deus. O mundo é mutável, não é eterno e a sua forma é material. Portanto, não pode ser de Deus. E foi exatamente isso que Jesus disse. Meu reino não é deste mundo. E é isso. Nisso está a paz de Deus. Caraca, eu nunca pensei que eu faria vídeos falando desse tipo de coisa. Mas é isso. Muito obrigada. Deixem o like. E beijos. Até o próximo vídeo.